Sejam todos bem-vindos. Eu desejo a cada irmão aqui presente muita paz, muita luz. Que os nossos bons amigos da espiritualidade possam sempre estar aqui conosco, reunidos em nome do amor, aonde podemos recepcioná-los em nossos lares e juntos trabalhar em benefício de nós mesmos, buscando sempre a nossa transformação moral, o entendimento e esclarecimento. Nos cubra sempre, Pai, com os teus fluidos amorosos. E eu gostaria de compartilhar com todos a nossa mensagem de Momento Espírita, que nos fala sobre a importância de cada tarefa a ser cumprida. Deus dotou os espíritos do princípio de todos os dons. Entretanto, os criou em estado de simplicidade e ignorância. Cada um deve desenvolver a própria potencialidade para seu mérito e esforço. Nesse processo de aprendizado, a Terra funciona como educandário. Os espíritos que se situam em determinada faixa evolutiva nela encarnam para terem as experiências de que necessitam. A vida humana não é feita de acasos. A família em que nasce é o meio social em que se vive certas experiências marcantes. Tudo isso é planejado. Antes de encarnar, o espírito é auxiliado a perceber suas dificuldades e se dispõe a enfrentá-las. Ele verifica as áreas em que necessita burilar-se e programa a próxima existência terrena. Assim, quem se deixou tomar pelo orgulho encaminha-se para uma vida obscura. Aquele que chafurdou na promiscuidade enfrenta bloqueios e complexo na área da sexualidade. O rico avarento do passado programa viver a experiência da pobreza. O meu patrão retemperar-se na condição de modesto e sofrido empregado. Quem não amparou devidamente seus filhos, pede para viver na condição de órfão. Outros ressurgem em posições de destaque, a fim de dedicarem à causa do bem. Tentados por facilidades e distrações, necessitam encontrar forças para utilizar seus recursos em favor do próximo. A beleza, o poder e a fortuna são provas difíceis, pois frequentemente extingam o orgulho e o egoísmo. Muitos fracassam quando passam por tais experiências, mas a realidade é que a vida terrena destina-se a promover o aprimoramento do caráter do intelecto. Ela é fruto de um sério planejamento. Entretanto, nem tudo está pré-determinado. O livre-arbítrio é preservado e cada um responde pelas resoluções que toma e pelos atos que pratica.
Do mesmo modo, nem todas as ocorrências são antecipadamente previstas. As pessoas com quem se convive não são necessariamente partícipes de um passado comum. Alguns problemas, dores, desgostos, enfermidades são inerentes ao viver terreno. A maioria dos desconfortos e transtornos são fruto de improvidência atual. Quem se permite atitudes antipáticas e rudes transforma meros conhecidos em desafetos. O certo é que o espírito é inserido em dado contexto no qual se defronta com as situações que precisa resolver. Frequentemente, uma criatura inveja a sorte de outra. Os problemas alheios sempre parecem de fácil solução. As dores dos outros nunca se afiguram muito grave para o observador. Mas cada qual vive o que necessita. As próprias tarefas são difíceis porque correspondem às áreas de dificuldades. Para seguir adiante, é necessário fazer a lição do momento. Assim, pare de se debater com as exigências de sua vida. Não procure fugir dos seus problemas, aflições. Dedique-se antes a resolvê-los, a fim de libertar-se delas. Se a vida lhe pede paciência, em face de situações inelutáveis, seja paciente. Perante um familiar ou um chefe difícil, exercite a tolerância. Comporte-se como um estudante que deseja passar de ano. Cesse as reclamações e faça a lição. Pelas dificuldades que você enfrenta, podes perceber quais são as suas deficiências evolutivas. Empenhe-se firmemente em burilar o seu caráter. Adote um patamar nobre de conduta e jamais se afaste dele. Você nasceu para amelhar virtudes, para ser digno e bondoso. Essa é a nossa tarefa. Vamos pensar nisso hoje aqui, juntos na sala, unidos pela doutrina espírita, aonde vamos poder trabalhar e amparar não só a nós, mas a todos aqueles que necessitam do esclarecimento. Nosso tema de hoje, do livro Filosofia da Convivência, nos fala que desejamos tanto mudar os outros. Como é fácil ir lá querer moldar alguém como queremos, como desejamos. Essa mensagem do livro Momento Espírita, volume 6, ela é clara. Não foi a Rô que inventou, não foi a Rô que criou. Mas é claro e objetivo. Deus nos deu para cada um de nós as tarefas. E nós temos que saber colocar em prática essas tarefas. Cada dia que passa, cada dia que renasce, cada dia que acordamos, abrimos nossos olhos e nos deparamos que mais um dia temos que enfrentar. Cada dia nós temos que aprender a praticar a paciência, a tolerância, temos que aprender
a amar, a perdoar. Temos que aprender a se conhecer a si mesmo. E tem muitas pessoas que não querem isso. Como disse a nossa irmã Sol hoje aqui na Unidos, quando chegamos, que muitas vezes nós vamos na casa espírita para tratar da matéria, cuidar da doença física, e esquecemos de cuidar da doença espiritual, da alma, a doença da alma, que é a pior de todas. Chegamos lá com uma dor no pé, uma dor na barriga, uma dor aqui, uma dor ali, ou queremos que o marido mude, que a esposa mude, o filho, a sogra, odeio a minha sogra, odeio meu vizinho, odeio meu chefe, o que eu posso fazer, né? Por que me odeio? A gente sempre acha que a gente é vítima. Então a gente esquece que essa transformação, a nossa transformação moral, ela depende unicamente de cada um de nós. Mas é ótimo, é maravilhoso quando a gente pode estar num lugar, unidos, num grupo, e debater, estudar, ouvir uma bela palestra, ouvir um áudio, um vídeo, ler um bom livro. E às vezes aquele momento, ele é o único que vai fazer a gente refletir e vai fazer a gente acordar para a vida. Eu posso não concordar com tudo o que eu vejo, mas eu tenho que tirar proveito daquele momento. É peneirar, que nem quando a gente passa um café. A gente coloca aquele saco, né, descartável, e ali vai filtrar aquele café. E aquele café vai sair ou fraco, ou forte, ou da forma que a gente gosta. Então é assim que nós temos que conduzir a nossa vida. Saber peneirar aquilo que vai me fazer bem e colocar no meu dia a dia, na prática. Então, Joana de Ângeles diz sobre se desejando mudar os outros, ela fala que a estruturação psicológica da pessoa humana está como decorrência a exigir renovação e estudo de si mesma, a fim de crescer psiquicamente na razão em que se lhe desenvolve os equipamentos orgânicos responsáveis pelo amadurecimento cultural e social, alargando-lhes a percepção moral e a religiosidade perante a exigência da vida. Todo mundo conhece Joana de Ângeles e a gente sabe que ela tem, eu vejo assim, que ela tem um cabedal assim muito elevado, né? É como se algo, ela fala assim de forma intelectual, que é difícil da gente entender, né? Então, quando o Divaldo começa a se manifestar e falar, né, através das palestras dele, no início eu não gostava muito. E hoje eu entendo que isso vai da nossa evolução. É como é a mesma coisa que eu dissesse assim, dar pérolas aos porcos. Né? Faz sentido. Mas vai depender também da minha boa vontade. Eu também tenho que buscar, como disse a Andréia, com o dicionário. De um tempo para trás, lá atrás, eu ia no dicionário. O que quer dizer aquela palavra? Aí eu, mas não é que faz sentido mesmo? Então, nós também temos que ter iniciativa para, com a sua transformação, o seu conhecimento. Eu adoro assistir uma palestra de pessoas que falam com simplicidade, que nem hoje eu coloquei lá no Face sobre o Ser Espírita para Quê, do Dr. Décio Landoli. Nossa, que pessoa mais simples para falar do que ele. Então a gente só não vai entender se a gente não quer. Bem simples, ótimo. Depois eu vou passar o link aqui para vocês, que vocês podem entrar direto e assistir. Então, claro, é bom para aumentar o nosso vocabulário. Exato, Andréia. Isso é crescer. É como se a gente estivesse se preparando para o vestibular, né?
O que seria esse vestibular? É o esclarecimento, o entendimento, para que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente ouve um pouquinho dali, um pouquinho daqui, né? Então, o nosso irmão, o Jerry de Almeida, ele colocando aqui no livro dele, ele diz assim, ele conta uma história, e é a realidade. E ele diz assim: mude seu marido em 30 dias. Quem não gostaria de mudar o seu marido em 30 dias? Quantas vezes a gente passa lá na rua e a gente vê num poste assim: traga seu marido de volta em 30 dias. Ai, que santa ignorância. Quantos vão lá correndo querendo trazer seu marido em 30 dias? Quantos acreditam aquilo que estão prometendo? Mude seu marido em 30 dias. Mas de que forma seria esse mudar? A gente também tem que ter esse cuidado, né? E aí ele nos conta aqui que a renovação é uma exigência da vida. Um determinismo divino, tudo no universo está em constante dinâmica de renovação. As nossas próprias estruturas orgânicas se renovam periodicamente. Nossos corpos estão constantemente se renovando. Na pele, isto é fácil de observar. Basta passar a mão no braço para vermos células mortas e espalharem como poeira. As células que revestem as paredes do intestino são inteiramente renovadas a cada 3 dias. Viu só que maravilha? Elas se renovam em cada 3 dias. As novas tomam o lugar das velhas, que morrerão. O sangue é totalmente renovado 3 vezes por ano. Parte do nosso esqueleto a cada 4 anos é tão extraordinário esse processo de copiar que muito pouco do nosso corpo tem mais de 10 anos de idade. Na vida de relação, o saber mudar é fundamental para o equilíbrio da convivência. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu conheço pessoas que moram na mesma casa há 20 anos, no mesmo lugar, na mesma posição, tá o sofá, a estante, tudo igual. Nunca trocou uma cadeira de lugar, nunca trocou nada, mudou nada de lugar. Eu adoro, cada vez que eu limpo a casa, eu mudo a sala de lugar. Troco o sofá de lugar, troco a mesinha de lugar, troco a cama de lugar. Eu adoro fazer isso. Então, mas mudar é um processo pessoal de cada pessoa, né? Ninguém muda ninguém. Somente a nossa individualidade é capaz de operar pela ação da vontade. Esse mister é muito comum em nossos relacionamentos. Querer mudar o outro, principalmente no casamento. Respeitar a intimidade das pessoas com quem convivemos é fundamental para a manutenção da relação afetiva. E isso a gente vê nos nossos atendimentos fraternos. Chega o marido lá, fala da mulher, a mulher fala do marido, que quando era noiva era uma coisa, depois que casa é outra. Aí aquela pessoa fica querendo transformar o outro, da cabeça aos pés, né? E esquece da sua transformação. Então, não o bastante
Muitas vezes a ideia de mudar os outros é mecanismo evasivo de fuga interior. Enquanto eu me preocupo em mudar os outros, não mudo a mim mesmo. Aí a Catinha nos coloca ali. Amores, o livre-arbítrio só diz respeito a nós mesmos. Não temos o poder de mudar a ninguém mesmo. A gente sabe, né, Catinha? Hoje a gente consegue. Mas a gente ainda age com os nossos filhos. Por quê? Até eles atingirem uma certa idade, a gente acha tudo lindo, maravilhoso, a gente concorda com eles plenamente. Mas quando eles já chegam na adolescência, a gente quer comandar, quer mudar eles, a personalidade deles. Então nós temos que saber distinguir de mudar uma pessoa, um filho, e educá-lo, né? Aí a Rose diz, mas tem pessoas que são reticentes a mudanças e dizem que não vão mudar e quem quiser que as aceite desse ou daquele jeito. Verdade, concordo, Rose. E aí tem aquele outro processo que nossa mudança vai mostrar para aquela pessoa o quanto elas também têm capacidade de mudar. Tem pessoas que elas não vão mudar nessa existência. Às vezes elas mudam tão pouquinha coisa que para nós nem faz diferença. Mas aos olhos de Deus, dos amigos que estão ali nos assessorando, faz diferença, porque eles não têm aquela capacidade imensa que talvez a Rose tem, né? A Isa, o Sol, a Catinha, o Márcio. Muitas vezes nós temos uma capacidade de transformação imensa. A gente tem facilidade de hoje acordar triste, daqui 5 minutos, sai daqui, e já melhorar. Tem pessoas que ficam o dia todo se lamentando, a semana toda, o mês todo, entra o ano, sai ano só se lamentando. Por quê? É uma forma de chamar atenção. Eu vejo que é uma forma de chamar atenção. Por que eu vou mudar se eu consigo ter as pessoas próximas de mim sempre me bajulando, é coitadinho pra cá, ai, não sei o quê. Então, às vezes, nós somos mais culpados do que aquela pessoa que só se lamenta. Então, nós também temos que ter a nossa atitude. Nós também temos que sermos conscientes, né, daquele erro. Seja bem-vinda, fraterna. Então, voltando aqui, o Espiritismo oferece inestimáveis recursos e estímulos para instrumentalizar a mudança comportamental. É lógico e possível que possamos também motivar outras pessoas à renovação íntima, mas cuidemos de oferecer o caminho, principalmente pelo exemplo. Alguém já disse que as palavras estimulam, mas o exemplo arrasta. Então, vou dar aqui um exemplo, que hoje eu vi uma coisa. E às vezes eu fico assim com uma coceira na ponta dos dedos, sabe? Eu já nem digo na ponta da língua, porque eu conto até 1000 antes de falar qualquer coisa, para depois eu não me arrepender. Já consigo fazer isso. Então, eu vejo coisas que eu fico triste. Não que me debilite, porque eu também tenho que saber que tem coisas que eu não posso deixar me afetar. Então a gente não pode só dizer que eu vou transformar meu marido, minha esposa. Quer ver como eu transformo ele em 30 dias? Isso não existe. Então hoje eu vi uma coisa que eu peço a Deus, peço aos amigos, que tenho até misericórdia divina para com algumas pessoas que usam da doutrina espírita para se promoverem. Então, o que eu vou chegar num porém para você poder entender? É a mesma coisa. Eu sou diretora de uma casa espírita.
Vou lá, faço sopa, vou lá, levo roupa para as crianças, faço a caridade. Tudo lindo, maravilhoso. Mas dentro da casa espírita, eu ainda proíbo a entrada de pessoas na casa. Eu não convido a Dulce para levar uma palestra na casa, porque eu não vou com a cara da Dulce. Ah, não. Nem vou dar horas para a Sol cumprimentar a Sol, porque a Sol é problema. Ela vai querer voltar para casa. E aí? O que realmente é ser espírita? Como querer mudar as pessoas se não tem a coragem de mudar a si mesmo? Como consegue pregar algo achando que fazendo a caridade com material vai suprir a verdadeira necessidade de transformar a nossa moral, a nossa conduta, em transformar a si mesmo, do lado daquelas pessoas que são os desafetos. Aí a Catinha diz: mudamos nós e o mundo mudará. É uma cadeia progressiva, tipo dominó. Cada pessoa é uma peça do quebra-cabeça da vida. Os conselhos, a ajuda só serve aos outros, não à própria pessoa. E aí nós temos que ter o cuidado da vaidade, do poder, do status. Aquilo que a gente diz, o que a mão esquerda faz, a direita ou vice-versa esconde. Nós não precisamos mostrar para as pessoas da nossa capacidade. A gente não pode chegar aqui na sala e dizer: eu sou assim, eu faço assim. Não, a gente tem que ter atitude. É nos atos, é na sua oportunidade no dia a dia, da sua transformação moral, que aquelas pessoas que estão contigo, que convivem contigo, que vão passar a observar o quanto tu cresceu, o quanto tu é mais amoroso, o quanto tu tem mais paciência, o quanto tu sabe dar oportunidade para que aquela pessoa possa falar, se abrir, o quanto ela pode pedir ajuda, confiar mais. Quantos casais hoje reclamam que não tem diálogo dentro do seu lar, que não consegue chegar em casa e falar o que está acontecendo na empresa, ou vice-versa, né? Então o que falta? Paciência. E a humildade, porque a humildade ela caminha de mãos dadas com a caridade. Se eu tiver a humildade de ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa amiga, uma boa chefe, uma boa coordenadora, doutrinário, uma boa vizinha, uma boa colega, eu vou ser a primeira a ser beneficiada sempre. Não vai ser nem preciso eu pedir proteção divina dos bons amigos, porque eles vão estar sempre me assessorando para que eu possa cada vez mais crescer e multiplicar tudo aquilo que eu busco junto com outras pessoas e doar sem fazer distinção. Então, o nosso irmão Jerry nos diz aqui ainda: ouvimos certa vez a história de uma mulher que desejava profundamente mudar o seu marido, Faustino. O Faustino não dava trégua, sempre querendo tudo nas mãos. Chegava do serviço resmungando e mal-humorado. Um belo dia, ela passou em frente de uma banca de revista
e curiosamente observou um livro exposto. O título do livro era sugestivo, exatamente o que ela procurava havia anos. Não teve dúvidas, comprou-o logo. O livro chamava-se Mude o Seu Marido em 30 Dias. A vida toda de casada, ela sonhava com este livro. Nossa amiga, expectante, foi rapidamente para casa lê-lo. O autor, na apresentação da obra, dizia: nós vamos lhe recomendar 30 lições que você deverá pôr em prática em cada dia do mês. No final, o seu marido estará completamente mudado. Garantimos o seu dinheiro. Então, como é fácil, né? Eu pegar e lá comprar, pronto, é a mesma coisa. Como seria fácil se a espiritualidade, na hora da nossa programação de reencarnar, aquele meu amigo que está ali me instruindo e reunidos aqui com todos nós lá na espiritualidade, e nós 11 que vamos reencarnar, e cada um recebesse uma bula e trouxesse junto essa bula de todas as dificuldades que vamos encontrar e a receita prontinha para a gente colocar em prática. Como é fácil! Que mérito nós teríamos! Então, essa receita de transformar o marido em 30 dias, todo mundo quer. E isso a gente vê na casa espírita. Quando alguém chega lá, meu marido me abandonou, meu marido foi embora, como que eu faço para trazer ele de volta? O que eu faço? Me diz. Aí, a gente tem que mostrar para aquele irmão que ela sempre teve um marido do lado dela. Aí ela diz: mas como? Como que eu tenho se ele me abandonou e foi embora? Então nós mostramos o quanto às vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, o poder, a ganância, às vezes que a gente impõe, eu quero, tem que ser como eu quero, a gente acaba afastando não só o marido, como todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. Assim, é um coordenador de uma casa espírita que muitas vezes espanta seus trabalhadores pela ganância, pelo poder. Aqui quem manda sou eu, tem que ser como eu quero e tem que ser assim, se não é, pode ir embora. E assim a gente também age dentro da nossa casa. E aí, voltando, a primeira lição era a seguinte: se o seu marido chegar em casa após o trabalho reclamando que teve um dia cansativo e pedir-lhe que alcance seus chinelos, diga-lhe que levante da poltrona e vá buscar. Que você é que está cansada de ficar o dia inteiro lavando roupa, cozinhando, etc. Quando Faustino chegou do serviço naquela noite, ela aplicou a primeira lição. No dia seguinte, a lição era: se o seu marido, quando vai tomar banho, tem aquele hábito crônico de entrar no banheiro e esquecer-se de levar a toalha, pedindo que você o alcance, diga-lhe que não existe mais empregada nesta casa. Ele que vá buscar. Naquela noite, ela aplicou a segunda lição. No quinto dia, o marido começou a estranhar. O que será que está havendo com a minha esposa? Deve ter enlouquecido. No 18º dia, ela ligou para uma amiga empolgada, comunicando que o livro estava funcionando. A amiga recomendou: é isso aí, querida. Não desista, mostra a ele quem dá as cartas. Aí sempre tem aquela, né, que fica ali tipo assim, o diabinho com um garfinho cutucando
brincando, né? Isso mesmo, tu tá certíssima. Vai lá, quem manda é tu. Assim foi passando o tempo e aproximando-se dos 30 dias de lições. Lembremos que depois de 30 dias o marido estaria completamente mudado. No dia 29, ela, entusiasmada, foi ler a última lição. Vocês estão curiosos para saber qual é a última lição aí na sala? Vocês estão curiosos? Sim! A André então chega a estar se coçando. Tá todo mundo curioso. Então vamos lá. Todo dia é você que acorda cedo e arruma o café para o seu marido, não é verdade? Pois fará diferente. Hoje à noite, diga ao seu marido que amanhã é você que ficará deitada até mais tarde. Ele deverá levantar-se mais cedo, fazer o café, arrumar a mesa para quando você levantar. Então, dizia o autor do livro, amanhã, quando você acordar, ao virar para o lado, vai perceber que o seu marido não está. Mas não se preocupe, ele foi para a cozinha preparar o café e estará completamente mudado. Naquela noite, ela nem conseguiu dormir de tanta ansiedade e expectativa. É a mesma coisa quando alguém diz assim para ti, olha, vai que vai dar certo, tu vai ganhar na loteria, amanhã tu vai amanhecer rica, olha, vai acontecer isso, a gente já nem dorme, né? Fica naquela expectativa, achando que aquilo que o outro falou é verdade. Então a gente também tem que ter cuidado, né? Na manhã seguinte, ela levantou e foi até a cozinha. Teve uma surpresa. A mesa bem posta, o café estava quente, o pão bem arrumado. Estava tudo ali, tão certinho. Mas ela sentiu falta de algo. O marido então notou que havia um bilhete embaixo de sua xícara. Rapidamente pegou o bilhete que dizia: querida, mudei completamente. Nos próximos dias te mando o meu endereço novo. Daí o que vocês acham? A Rose deu até um suador. Pois é. Te mando meu endereço novo. Logicamente, não é essa mudança, meus amados, como veremos, proposta pela doutrina espírita. Não é essa. Essa história nos faz lembrar também de mitos gregos. Que um Pigmalião era um soberano cretense que possuía fascínio por esculturas. Foi um homem que desejava a mulher ideal. Teve a ideia de fazer uma estátua da esposa perfeita e solicitou a deusa Afrodite que lhe desse vida. Pigmalião, certo dia, se encontrava ensimesmado, olhando aquela estátua, quando observou que ela se movia e que descia do seu pedestal de mármore, se aproximara com a mesma forma de um ser vivo. Sem sair do seu assombro, Pigmalião viu-se nos braços daquela mulher que era uma réplica fiel da estátua que ele tinha esculpido, a qual deu o nome de Galateia. Assim o rei obteve a mulher ideal perfeita com quem casou, teve uma filha belíssima chamada Pafo e viveu feliz para o resto de sua vida. O problema é que a ideia de modelar as pessoas conforme aquilo que julgamos ser o ideal pode conviver
ou convergir para a destruição do relacionamento a médio ou longo prazo. Pois o marido que idealizamos ou que queremos modelar a esposa conforme a personalidade de sua mãe cairá em desilusão. Quantos maridos às vezes idealizam através da esposa o papel da mãe, ou a esposa o papel do marido como pai, esquecem do mais importante. E o que seria esse mais importante? É a transformação mútua, os dois juntos. Serem companheiros, solidários, amigos, em todas as horas. Por que precisamos ir lá na frente, prometer até a vida, até a morte, se muitos não conseguem cumprir? Na doença, na riqueza, na alegria. Mas a gente esquece quando alguém não faz aquilo que a gente gosta. Ou quando alguém deixa a toalha molhada em cima da cama. Ou quando alguém chega em casa cansado, porque a mulher às vezes não trabalha, fica em casa só cuidando da casa. Tem aquele marido também que chega em casa e se abanca no sofá e ergue as pernas para cima e fica ali só vendo TV, jornal. Esquece que tem uma família, que tem uma companheira, que tem filhos que precisam do diálogo. Esquecem de compartilhar para com todos que vivem naquele ambiente o que é a lei de amor. Nós buscamos na doutrina a nossa reforma íntima. Buscamos como educar nossos sentimentos. Mas a gente quer reformar a pessoa, as pessoas que convivemos. A gente quer que as pessoas se reeduquem, mas nós não nos colocamos em ação. Então o marido trocou de endereço. Porque foi mais fácil acreditar naquele livro que dizia: mude seu marido em 10 dias. É isso que eu quero mudar. Então ela começou pelo lado brusco, como a minha avó dizia, 880. Não teve aquele jogo de cintura. Como que nós vamos tirar de uma criança se a gente ensina ela desde pequenininha a chupar bico? Aí ela vai chupando, porque a gente sabe que a criança, quando ela chupa bico, dá aquela tranquilidade para ela. Chorou, taca-lhe o bico na boca da criança, a criança fica calminha, a gente diz graças a Deus. E a criança vai, até se tá com fome, taca-lhe o bico para enganar a fome da criança. A criança vai crescendo, aí depois chega numa certa idade, a gente quer tirar o bico da criança, a criança, né, não deixa por nada do mundo, e aí, às vezes a gente faz coisas absurdas, impõe, ameaça a criança, porque o velho do saco vai te pegar, porque isso, porque aquilo. Então, é isso que nós temos que entender. Que muitas vezes nós começamos errado uma relação. A gente começa com todo aquele amor, com toda aquela beleza, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e quando tu passa a conviver com a pessoa, tu passa a ver que tudo aquilo que era antes não existe. Porque a gente vive de sonho. A gente vive idealizando sonhos. A gente quer moldar alguém como a gente sempre sonhou. E não é esse o caminho. Esse moldar é a si próprio. Então, muitas mulheres neuróticas por limpeza. Jesus, então eu sou uma neurótica.
Ai, Jesus, eu sou neurótica. Vou ter que tratar isso então, porque eu adoro uma limpeza. Tô lascada, vamos ver. Justificam os conflitos domésticos para seus maridos não serem capazes de pendurar ordenamente suas roupas no armário. Outras ainda mal permitem que o marido sente na poltrona da sala para não desarrumar o ambiente. Bom, isso aqui é uma verdade. É uma verdade. Eu me lembro que alguns anos atrás, bem lá atrás, Deus o livre pisar no meu tapete da sala. Jesus, meu tapete tinha que ser impecável. O sofá não podia ter um amassadinho. Aí um dia minha filha disse assim: pelo amor de Deus, mãe, tu tá neurótica. Não pode pisar no tapete, não pode sentar no sofá. Tu quer que a gente fique na rua? E aí eu fui começando a trabalhar. Depois que eu entrei na doutrina, fui estudando, fui vendo outros valores. Nossa, pra mim tudo tinha que ser impecável. Eu gosto de limpar, mas hoje eu coloco outras coisas como prioridade. Então, a gente tem que fazer comparações. A gente tem que dar valor à vida, não aos bens materiais. A gente tem que ter o seu bem-estar. É bom ter uma casa limpa, arrumada, organizada? É, mas a gente não pode deixar de usar aquela sala com a família. É ter amor em tudo que faz, sem esperar nada, sem cobrar. Então, é necessário saber que ninguém muda ninguém, meus amados. Nós mudamos a partir da consciência que devemos mudar. Então, eu mudei porque eu consegui me conscientizar mas qual é a graça, né? Então, quando eu ia na casa da minha mãe, porque a minha mãe também é ainda neurótica por limpeza, ela já deixava um chinelinho na porta da sala, que é o apartamento que ela mora. Cada um que chegasse na casa dela tinha que tirar o sapato e botar o chinelo. Aí quando eu chegava lá, eu dizia: ai, não acredito que eu vou ter que tirar o sapato. Eu achava aquilo o fim da picada. Aí aquilo começou: mas tu faz na tua casa, não é bem isso. Mas tu não deixa pisar no tapete. Isso conversando comigo. Então, muitas vezes nós temos que... Quer saber como que a gente vai ser lá na nossa velhice? Vamos olhar como é que as pessoas que é do nosso convívio. Uma mãe, um pai. Se a gente não gosta do que eles fazem, vamos cuidar e não fazer o mesmo. Então eu comecei a mudar. O que eu fiz? Vou tirar esse tapete, não vou ficar me estressando. Aí a minha filha: ai, que maravilha poder pisar na sala sem se preocupar com o tapete. Ai, que maravilha poder sentar num sofá confortável. Antes tinha que sentar na cadeira lá da cozinha, aquela cadeira dura. E aí eu fiz: puxa vida, a gente trabalha uma vida toda para ter o conforto e não poder usar? Não é justo. Então é essa transformação que nós temos que ter para conosco. Às vezes, sofrendo estímulos externos, o que é muito importante é o processo de mudança, é algo da subjetividade humana, e, portanto, individualizado. E aí, nós temos caminhos para a mudança. O Jerry fala sobre esses caminhos. O ser humano possui a capacidade de perfectibilidade, isto é, foi destinado por Deus a atingir as cumeadas da evolução e da plenitude, transitando da ignorância à sabedoria, do instinto para a razão, da imperfeição para a perfeição relativa. Todavia, não existem receitas milagrosas, meus amados, para a mudança comportamental. Iremos tão somente refletir sobre alguns caminhos possíveis para o aperfeiçoamento do aspecto que em nós necessitam, mais urgentemente,
ser aprimorado. Mas não vai ser a Rô, não vai ser o Sol, não vai ser a Rose, o Márcio, a Catinha, a Fraterno, o Carlos, o seu Alexandre, a Andréia, a Dulce, a Rotiano, o Hermes, o Zequinha, né? A Guisitiva, o Zico, a Isa, que vai chegar e vai botar o dedo na consciência do outro e dizer: tu tá errado, tu tem que mudar. De nós dizermos que aquilo que eu faço é o correto. Eu não posso chegar numa turma de trabalhadores, de colegas, de familiares, enfim, querer impor aquilo que eu acho. É a mesma coisa de eu chegar e querer dizer que hoje eu estou na doutrina espírita, que é o caminho mais correto e é o caminho único nesse planeta Terra. Nós temos que ter a sensibilidade de que é o correto para mim. Mas pode ser que não seja o correto para Sol, para Catinha, para o Carlos. Mas ele assiste, ele gosta, está se identificando. Então, como que a gente pode cooperar? Como que a gente pode intervir? Como que a gente pode ajudar? É com a nossa forma de ser e agir. Não adianta eu querer mostrar algo para as pessoas que não é verdade. Não adianta eu falar manso, bonitinha, ser toda delicada na casa espírita, ou com um grupo, ou aqui na sala, e depois eu quebro o pau. Falo mal das pessoas. Aí eu acho que eu errei. Vou lá fazer uma caridade. Vou lá alcançar a toalha pro marido hoje no banho. Vou fazer uma boa ação. Hoje eu vou deixar o marido sentar no sofá na sala. Coitadinho, trabalha tanto. Não é esse o caminho. É se respeitar para ser respeitado. Então é aquilo que a gente diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Não faça para as pessoas aquilo que nós não gostaríamos que fizesse contigo. Imagina, eu trabalho pra caramba e chego em casa, de repente meu marido está desempregado e eu vou chegar em casa só reclamando que trabalha. Que bom que trabalha. Mas nós podemos ter diálogo, porque é só o diálogo que aproxima as pessoas. É o diálogo que faz com que o amor se fortaleça. É o diálogo que transforma as pessoas na sua reforma íntima. É o diálogo que faz com que a nossa conduta moral ela seja plena de amor. Esta atitude que a gente fala tanto aqui, atitude de amor, Bezerra de Menezes fala muito sobre isso. A gente não pode dar aquilo que não tem. A gente não pode esperar dos outros aquilo que talvez eu possa ir lá fazer melhor, faço, mas sem esperar taxa de recompensa. É fazer sem medo, sem vergonha, mas com verdade absoluta dentro da nossa alma. Esse é o caminho. Acordar acreditando que hoje vai ser um dia melhor, porque eu quero que seja melhor. É estar em conexão com a espiritualidade e ser consciente. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem. Se ontem eu fui agressiva, se ontem eu cobrei, exigi tanto, puxa vida, eu não deveria ter agido assim. Eu teria que ter mais paciência. Eu teria que saber esperar. Me ajude, amigos, a ser tolerante, passiva, paciente. E não é fácil. Mas quando a gente tem a consciência, a gente sabe que a nossa transformação depende de nós, não é dos outros, a gente persevera.
E a gente passa a colocar no nosso currículo da nossa vida que precisamos ser bons alunos. Nem que a gente passa raspando por média, para que a gente não tenha que repetir o ano e começar tudo de novo da onde a gente parou. Essa receita que todo mundo gostaria de vir com ela dentro do seu bolso para abrir e dizer: ah, eu errei com fulano, vou ter que casar com aquela criatura de novo, vou ter que ser diretora de um centro espírita de novo. Puxa! O Márcio vai ter que ser meu vice-diretor. Bah, ele me incomodou tanto, foi o que mais bagunçou na casa espírita em outra vida, agora vai vir como meu vice, vou ter que tolerar isso. Mas e aí? Aonde que está o nosso crescimento? Aonde está tudo aquilo que lá em cima nos reunimos e éramos conscientes e fomos todos tratados iguais com amor? Nos mostraram a nós aonde erramos as nossas falhas. E nos envergonhamos porque o orgulho, a vaidade, aniquila. Aniquila tudo aquilo que muitas vezes queremos colocar em prática. O nosso irmão, olha só que coincidência. Eu tô com esse livro aqui na minha frente agora, Hermes. Ceifa de Luz. Maravilhoso. Então vamos ler o que o Hermes, eu vou abrir aqui, vamos ler o que o Hermes nos colocou, porque é um livro maravilhoso. Pode me dizer o capítulo aí, ô Hermes, para ser mais rápido? Item 6, vamos lá. Em ti próprio, né? Então vamos lá, página 33. Viu como não existe o acaso? Veja só que coincidência, né? Maravilhosa, né, Hermes? Então vamos lá. Em ti próprio. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, Romanos 14, item 12. Escutarás muita gente a falar de compreensão e talvez que sobre o reflexo condicionado repetirás os belos conceitos que ouvistes através de preleções que te angariarão simpatia a respeito. Entretanto, se não colocares o assunto nas entranhas da alma, situando-se no lugar daqueles que precisam de entendimento, quase nada saberás de compreensão, além de certeza de que temos nela preciosa virtude. Falarás de paciência e assinalarás muitas vozes em torno de ti, referindo-se a ela, no entanto, se no imo do próprio ser não tens necessidade de sofrer por algum ente amado. Muito pouco perceberás acerca de calma e tolerância. Exaltarás o amor, a bondade, a paz, a união, mas se nas profundezas do espírito não sentires algum dia o sofrimento, a ensinar-te o valor da nota, da consolação sobre a dor, de que te lamentas, a significação da migalha de socorro que outrem te estenda em teus dias de carência material, a importância da desculpa de alguém, é essa ou aquela falta que cometes, e o poder do gesto, da pacificação da parte de algum amigo que te
Restitui a harmonia em tuas próprias vivências. Ignorarás realmente o que seja entendimento e generosidade, perdão e segurança íntima. Seja qual seja a dificuldade que te vejas, obtente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Maravilhoso! Mas quando a gente busca dentro de si realmente a sua transformação, quando a gente olha para o lado e diz assim: sai para lá, ignorância, sai para lá, orgulho, eu não quero isso para mim. Ô, Catinha, preciso muito da tua ajuda. Ô, fulano, pode me escutar? Será que eu estou no caminho certo? O que tu acha? Pode me dar uma ajudinha? Pode me escutar? Não é isso que a gente faz dentro da casa espírita? Ou estamos nos enganando a si mesmo? Porque se eu sou capaz de chegar na casa espírita, dar uma palestra fabulosa, trabalho no fraterno, trabalho numa desobsessão, toda certinha, bonitinho, eu tenho que praticar dentro da minha casa, fora da casa espírita. Se eu sou capaz de ouvir alguém sobre os seus lamentos no fraterno e dizer para elas o quanto ela pode mudar, quanto ela pode ser uma pessoa melhor, o quanto ela tem que se amar e se respeitar, por que eu não posso ser assim? Por que eu não posso praticar? Por que eu não coloco em prática no meu dia a dia como Santo Agostinho fazia? Todo dia ele fazia a sua reflexão. O que eu fiz de errado ontem que eu posso melhorar hoje? A sua reforma íntima. Quando eu abro meu olho de manhã, eu já faço uma reflexão. Puxa vida, eu não deveria ter feito isso. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Hoje eu tenho que olhar para o Hermes com carinho, com respeito. Se eu não gosto dele, eu tenho que aprender a gostar nessa existência. Eu não preciso andar com ele de braço dado, abraçar, dizer te amo, mas é sentir a minha paz interior. É essa paz interior que vai nos mostrar a felicidade. Não nessa vida, mas uma felicidade da onde a gente já fez parte, aonde outros irmãos estão lá contemplando para com a nossa transformação moral. Então, eu quero plantar abacaxi e quero colher só morangos. Eu não quero colher aquele abacaxi. Quem planta, colhe. Não importa o tempo que leve. Não importa aonde tu esteja. Nós já estudamos aqui, aconteceu na casa espírita, convivência na casa espírita, agora a filosofia da convivência. A gente estuda livros. Vai com Deus, seu Alexandre, obrigada pela presença. A gente estuda livros, a gente estuda obras básicas, a gente tem salas maravilhosas, tem casas espíritas que está ali pronta, né? Claro que cada lugar tem as suas dificuldades. E às vezes a gente tem que estar naquele lugar que tem dificuldade. É um desafio que foi imposto para nós, para o nosso crescimento. E não só para nós, mas para todo o grupo, de crescerem junto. Não existe, fui colocada no lugar errado. Não existe isso. Nós estamos ali porque tem que estar. Eu sou do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Bigister. Então, hoje nós falamos sobre desejando mudar os outros. E a semana que vem nós vamos continuar com esse estudo, porque ele não acabou esse capítulo, ainda tem vários tópicozinhos que vai ser colocado. Então, queridos irmãos, que a nossa transformação ela seja de dentro para fora. Que a gente tenha paciência de todos os dias. Seja bem-vinda, Nilza.
que todos os dias a gente pode dizer assim: obrigada pela confiança que Deus tem para cada um de nós. Nós somos criados com perfeição, mas essa perfeição, quando a gente acorda aqui, ela deixa de existir, porque aqui ainda temos provas e expiações. Deus, ele é justo. Jamais ele iria permitir que os seus filhos retornassem só para sofrer. Não. Ele permitiu que retornássemos para que nós melhorássemos cada vez mais e pudéssemos atingir a plenitude. E que plenitude é essa? Livres, libertos dos nossos vícios, dos nossos apegos. Se hoje a gente se depara com tantas coisas que a gente acha feio, que a gente não concorda, que isso sirva de lição para que a gente não faça o mesmo. Nós temos aí exemplos, então que a gente possa não julgar essas pessoas, mas que a gente possa ter como base: puxa vida, aquilo foi tão desagradável, né? Que eu possa ter força para ter uma conduta plena naquilo que eu sei que é bom, que é certo para mim, para o grupo, para a família. E que a gente possa sempre dar oportunidade para as outras pessoas crescerem conosco. Eu sempre lembro disso, meus amados, porque eu já fui um cão chupando manga. Eu digo sempre assim, não fui fácil. Mas eu agradeço que eu tive alguém muito legal no meu caminho que ficava me cutucando ali, me chamando a atenção. Rô, calma. Rô, pensa no que tu vai falar. Reflita, estuda, leia. E eu fui, sabe, aquilo foi trabalhando dentro de mim. Sabe, se eu antes, eu era crítica, tudo eu reclamava, nossa. E aí, com o tempo, eu fui conhecendo dentro da doutrina que existem problemas, e problemas sérios. Mas nós temos que saber conduzir esses problemas. Nós temos que aprender a nos harmonizar. E não é bom, Rose, quando a gente sabe assim, puxa vida, como é bom essa mudança. Eu sempre falo aqui que eu tenho um caderno que já tem há 18 anos, que foi meu primeiro caderno de estudo na casa, que eu tomava nota de tudo, até do espirro da colega eu tomava nota. Tudo que ela falava, eu botava até acima, que guria chata, tudo. E aí, às vezes, lá, uma vez por ano, eu vou mexer nas minhas coisas e pego aquele caderno e começo a ler, eu digo, meu Deus, como eu era pobre de espírito. E ainda sou. Mas hoje eu sou um pouquinho melhor. Mas como eu era chata, ridícula, cri-cri. Mas quem eu achava que era para falar isso da criatura? Então a melhor coisa, quando a gente também não tá bem, ou quando a gente odeia alguém, pega, é uma receita fantástica. Serve tanto para o positivo como para o negativo. Pega e escreve uma carta falando tudo que tu não quer da pessoa naquela carta, mas lava a roupa ali. Pega o envelope, bota dentro e manda para ti mesmo. Vai no correio e manda para ti. Para ti, por teu endereço. Aí tu recebe e vai ler aquela carta. Leia a carta. Vocês vão levar um susto, porque naquele momento de raiva, a gente nem pensa. A gente bota, fala. Então, quando a gente no outro dia acorda, a gente já nem lembra mais o que falou, e quando a gente lê aquela carta, a gente leva um susto. Mas como? Aquela não era eu, estava obsediada. Aí a gente culpa os obsessores, coitados. Tudo são os obsessores que levam culpa.
80% é nossa responsabilidade. 20% são os amigos que, pela nossa sintonia, vai ali. Opa, é aqui que eu quero ficar, vou fazer a festa. Claro que existe casos e casos, né? Vamos falar nesse que é o mais fácil agora. Então deu para entender hoje aqui. Muitos participaram na área de texto. Nossos dias de estudo é segunda e terça. Segundas-feiras abrimos as salas 14h30 para dar início às 15 horas com o livro Filosofia da Convivência de Jerry Almeida. Às terças-feiras é às 16 horas com o livro Sexo e Destino com Carlos Santamarinha. É uma terça com ele e uma terça com a Fraterna. A Fraterna é a nossa psicóloga da sala, que traz assuntos doutrinários de autoajuda. Ah, sim, Hermes. Eu te deixo um recadinho lá no Skype, tá bom? É que para mim foi bem corrido, mas com certeza eu te deixo um recadinho lá como é que a gente pode fazer isso, tá? E agradeço pelo teu carinho e pela tua presença. Bom, ficou alguma dúvida sobre esse estudo de hoje? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode sim, Zuquinha. Assim que a gente terminar a sala aqui, eu vou te adicionar, as meninas também, tá? E tu pode sim chamar que a gente te dá uma orientação que tu precisar, tá? Deixa aqui te adicionar e tu me adiciona também. Aqui. Eu prometi para vocês que eu iria largar o link aqui. Tem muitas pessoas que não têm a minha página, a nossa página do grupo da Unidos lá no Face. E essa manhã eu coloquei aqui no Face sobre um estudo Ser Espírita para Quê? Do Dr. Décio Landoli. Então eu vou largar aqui o link para vocês e guardem. Quando vocês tiverem um tempinho, vocês escutem esse trabalho desse médico espírita, que ele fala sobre a nossa conduta dentro da casa espírita. Ele fala sobre o Face é Unidos pela Doutrina Espírita, é o grupo. Escutem, é 1 hora e pouca, mas ele fala sobre a nossa postura, o que nós vamos fazer na casa espírita, qual a nossa finalidade, a nossa crença, né, os cuidados que nós temos que ter. Bom, eu quero agradecer a todos pela presença, pelo carinho, pela participação de todos aqui na área de texto e pelo amparo dos nossos amigos da espiritualidade que sempre estão aqui conosco, nos intuindo, nos dando todo o suporte que precisamos para poder levar a todos os irmãos a fraternidade, o amor, a compreensão. Que a minha voz, que adentra em seus lares, aonde vocês se encontram, que ela possa levar a esperança para todos que habitam, para todos que fazem parte do convívio de vocês. Que os meus fluidos amorosos possam dar a confiança na capacidade de cada ser, a capacidade de vencer a cada obstáculo, a capacidade de se sentir amado e amada, a capacidade de sentir a presença do Pai adentrando em nossos lares, trabalhando em nosso físico e nosso coração, a capacidade de podermos nos libertar dos nossos vícios e da capacidade de curarmos as nossas enfermidades, aquelas que estão lá na alma,
dentro do nosso ser que conhecemos. Obrigada, Senhor, por tudo que nos oferece, por este planeta que Tu nos deste, onde tem o sol, o vento, a chuva, aonde tem os nossos animais, aonde tem as nossas plantas. Obrigada pela rua que moramos, pelo bairro, pela cidade, pelo estado, pelo país. Obrigada pela nossa família, seja ela a família da terra e a nossa família espiritual que vibra intensamente para com todos, para que possamos vencer todos os dias, um pouquinho que seja. A nossa transformação ela é tão necessária para que possamos dormir tranquilos ao deitar em nossas camas, que possamos acolher irmãos que ainda adormecem na ignorância, irmãos que precisam do nosso amor, do nosso abraço, irmãos que necessitam das nossas vibrações, aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, nas creches, irmãos que hoje se encontram perante as leis dos homens governando o nosso país, que eles possam ser tocados em seus corações, que eles possam entender e compreender qual é o dever para com o próximo, que possamos ser verdadeiros cristãos, honrando nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos. Pedimos tanto quando aqui adentramos na sala unidos pela doutrina espírita, por aqueles que não podem estar aqui conosco, que a Tua luz se faça, Pai, no lar da nossa irmã Luz do Luar. Ela precisa tanto do nosso amor. Sei o quanto ela luta para vencer as suas doenças físicas. Pedimos pela nossa irmã Sil, que não pôde estar aqui hoje, pelo seu pai, pela sua família, pela nossa irmã Verônica. Pedimos pelo esposo da nossa irmã Andréia, que necessita tanto da confiança, da paz interior, que ele possa buscar em Teu nome, Senhor, a cura que ele tanto necessita. Peço pela nossa irmã Rainha, pela Rose, pela Catinha, pela Fraterna, pelo Carlos, pela Dulce, pela Rotiano, pelo Zuquinha, pelo Bigister, pelo Fernando, pela Isa, pelo Mad e por mim mesma. Obrigada por poder estar aqui hoje, nessa tarde, reunidos em nome do Pai. Que a nossa água ela possa ser fluidificada e que possamos, ao tomar, eliminar
todas as nossas dores, angústias, tristezas. Que esta água possa percorrer pela nossa corrente sanguínea, tratando das nossas enfermidades, tratando as nossas células doentes. Eu encerro esse momento de vibração, desejando a todos aqui, encarnados e desencarnados, muita paz, muita luz, que possamos ser essa força infinita, movida pelo amor do nosso Pai Maior, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Contigo, Andréia.